Abre aí a sua Bíblia aí. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Graças a Deus. Vamos ler? Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Olha aqui, amados, que interessante essa revelação aqui. Olha o que o apóstolo Paulo falou aqui, ó. Nos tirou do poder, do domínio das trevas e nos transportou para o reino. Vai acontecer ou já aconteceu? Já aconteceu ou vai acontecer? Já aconteceu. Ele nos tirou do poder das trevas, do domínio, e nos transportou para o reino. Então, se você foi transportado para o reino, nós estamos aonde? Nós estamos no reino. Então, se você está no reino de Deus, o império das trevas deu fim na cruz. A lei, o pecado, a morte espiritual, morte eterna, condenação, tudo isso findou na cruz. Eu achei interessante o nosso irmão falando aqui sobre as igrejas que escondem a verdade, né? Mas olha só que interessante, amados. Para uma mensagem ser considerada cristã, é preciso que revele o Cristo ressuscitado. É importante nós aprendermos isso, porque para uma mensagem, amado, para você falar assim, ó, presbítero, eu congrego numa igreja cristã, não uma igreja evangélica, amados, há muita diferença. Olha só, igreja evangélica e igreja cristã, é muita coisa diferente. Um está indo para lá, o outro está indo para cá. Para você falar que onde que você é uma igreja cristã, ela tem que revelar a obra do Cristo ressuscitado. Tem que revelar o que Cristo fez na cruz. Tem que revelar a nossa herança. Se onde você está, onde você ouve, se aquilo que você ouve revela a sua herança, então essa igreja é cristã. Revela o que você conquistou na cruz, o perdão de pecados, o favor imerecido, não é isso? Esse ano não é graça, favor imerecido? Qual o favor imerecido que nós recebemos? Qual foi a nossa herança? Perdão, livres do império da morte, livres da lei. Mas hoje o sistema não está aí, amados. Nós vemos o sistema aí, trazendo todo o império das trevas de volta, para o novo pacto, para o reino do Filho amado. Então essa mensagem não é cristã. Olha só o que o apóstolo Paulo disse aqui, amados. Ó, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Vamos ver isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. A base, amados, a raiz da mensagem tem que ser Cristo ressuscitado. Olha só o que Paulo disse aqui, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu o fundamento. Quem foi que pôs? Foi Pedro, Tiago e João? Essa semana a pessoa falou bem assim, presbítero, você é um herege. Aí eu falei assim, eu sou um herege? Então vem cá. Você está aqui antes da cruz. Agora passa aqui para depois da cruz. Agora quem é o herege agora? Você está vendo como tem que ter um entendimento? Às vezes você está vivendo aqui, amados, ó, antes da cruz. A obra da ressurreição não aconteceu. Nada foi feito, Cristo não fez nada. Tem que pagar o preço, tem que ser santificado, tem que buscar. Não tem graça, não tem favor, não tem nada. Quando você passa para depois da cruz, opa, agora você não está herege mais. Olha o que Paulo disse aqui, ó. Segundo a graça de Deus que é me dada, pus eu o fundamento. Quem pôs o fundamento, amados? Apóstolo Paulo pôs o fundamento. Apóstolo Paulo pregava o quê? O ministério da circuncisão? Ou o ministério da incircuncisão? Qual era o ministério que Paulo pregava? Nós já falamos isso aqui em 2018. Qual era? O ministério da incircuncisão. Então, quem pôs o fundamento foi quem? Apóstolo Paulo. E qual é o fundamento? Jesus Cristo, amado. O fundamento é a graça, amados. A graça é o fundamento. A graça é a raiz, amado.
A lei foi dada por Moisés, mas a graça, a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha que interessante, amados. A verdade está do lado da graça. A lei foi dada por Moisés. Moisés está aqui, a lei foi dada. Só que a graça e a verdade vieram. Então a graça e a verdade estão juntas. Quer falar da verdade? Fala da graça. Porque estão juntas. Olha só. Como sabe o arquiteto, pois eu, como sabe o arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas aí olha só. Mas veja, cada um como edifica sobre esse fundamento. A base está aqui. Quando você vai fazer um prédio, o importante de um prédio não é a base? Então a base já está aqui. Cristo ressuscitado. Agora, vocês aí decidem, como cada um edifica sobre esse fundamento. Hoje nós vemos aí o sistema religioso, fala que, irmão, você não está assim porque é o diabo está na sua vida. Mas aí, Deus não deu fim ao império das trevas? Deus nos transportou, nos tirou do império e nos transportou para o reino do Filho? A Bíblia não fala que o diabo foi aniquilado? Então por que estão trazendo de volta? Colocaram outro fundamento. Você não arrumou emprego porque você está em pecado. Deus não te curou porque é o pecado. Mas lá na cruz, o hamartia, o pecado original, Deus não aniquilou lá na cruz? Então estão trazendo outro fundamento e edificando sobre ele. Olha o que Paulo falou assim, veja cada um como edifica. Vamos ler o próximo versículo, amados? É o versículo 11, o próximo. 1 Coríntios 3, o 11. Amados, não é pregação não, queridos, é só para nós entendermos um pouco, olha só. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Ninguém, amados, ninguém pode, queridos, ninguém pode colocar outro fundamento. Ninguém pode botar outro fundamento. Outra base. Tira essa base aqui, coloca essa base. Não pode, amado, a base já está. É o Evangelho da Graça. É Jesus Cristo. E é Ele ressuscitado. Não é Jesus de Nazaré. É Jesus ressuscitado. É o Cristo que ressuscitou, amados. Essa é a base. E é Jesus Cristo. A lei não foi dada, a verdade e a graça vieram, amados. Então, a base é o Cristo que ressuscitou. Então, para uma mensagem ser cristã, tem que revelar a obra da ressurreição. Para uma mensagem ser considerada de cristã, ela tem que falar do Cristo que ressuscitou. Porque o apóstolo Paulo, amados, ele disse lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, nada me propus a saber entre vocês. Paulo chegou na igreja de Coríntios, todo mundo reunido, ele falou assim, nada me propus a saber entre vocês, senão o Cristo e Ele o ressuscitado. É o Cristo que ressuscitou, amados. Essa mensagem é cristã. Então, se você está num lugar, se você está ouvindo algo que não revela a obra da ressurreição, o tetelestai, o que Cristo fez, você é um pecador. E não revelou a minha obra. Não revelou a obra de Cristo. O que Cristo fez. Tem um hamarteme? Tem, mas o hamarteme foi, Deus perdoou. Tem um hamartia, o pecador, Deus também perdoou, amados. Então como é que eu sou pecador? Hoje nós não somos pecador. O pecado foi aniquilado na cruz. Presbítero, ninguém peca? Peca, mas se pecar, colhe na carne. Pecou, colhe na carne, amados. Mas para Deus está perdoado. Olha só, queridos, como é interessante isso aqui. Vamos ver aqui. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Olha o que Paulo disse aqui, amados. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Porque é muito importante, amados, nós aprendermos a importância do Evangelho é você se posicionar. Qual a diferença de um cristão para uma pessoa que é evangélica? Qual a diferença? É o posicionamento, amados.
Uns estão vivendo aqui antes da cruz, outros estão vivendo depois da cruz. É se posicionar, amados, conforme a revelação de Cristo para a igreja do novo pacto. Apóstolo Paulo, ele está trazendo a revelação que Cristo ressuscitado revelou para ele. Olha só, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz. Paulo está falando o quê? Do madeiro? Não, Paulo está falando da obra da ressurreição, amados. Longe de mim me gloriar-me, a não ser na cruz. Então, amados, se você ouve uma mensagem que revela a sua herança, o que você conquistou na cruz, essa mensagem, ela é cristã. Amém? Quem entendeu, diga amém.